Olá, galera! Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui hoje, nesta quarta-feira, para darmos continuidade aos estudos do Regimento Interno do STJ. Hoje falaremos especialmente do artigo número 33, que traz para nós quais são as competências do relator. Então, uma vez que é distribuído determinado feito, aquele ministro que recebe determinado feito a ser analisado, será o relator daquele feito. Quais são as competências desse relator nesse momento de recebimento desse feito? É o que nós trabalharemos hoje. Quero mais uma vez convidar a todos para ir ao meu site eleitoralcombruno.com.br e adquirir o curso de 80 questões comentadas e inéditas do Regimento Interno do STJ. Tudo bem? Vamos então ao artigo número 33, que coloca o seguinte: são atribuições do relator. Primeiro, ordenar e dirigir o processo, né? Uma vez que ele recebe esse processo, ele vai dirigir aquele feito. 2. Determinar as autoridades judiciárias e administrativas sujeitas à sua jurisdição providências relativas ao andamento e à instrução do processo, exceto se forem da competência da Corte Especial, da seção, da turma ou dos seus presidentes. Veja, então, o mais importante desse inciso segundo é que cabe ao relator determinar tanto para as autoridades judiciárias ou administrativas que estão sujeitas à sua jurisdição providências quanto ao processo, quanto ao andamento daquele processo. 3. Delegar atribuições a autoridades judiciárias de instância inferior nos casos previstos em lei ou neste regimento. Então, aqui nós estamos falando do bom andamento do processo, não é? Então, cabe também a esse relator delegar atribuições às autoridades judiciárias de instância inferior. Então, por enquanto, ordenar e dirigir o processo, determinar às autoridades providências quanto ao andamento desse processo e também delegar atribuições às autoridades em nível inferior. 4. Submeter à Corte Especial, à seção, à turma ou aos presidentes, conforme a competência, questões de ordem para o bom andamento dos processos. Mais uma vez, temos aqui que cabe a esse relator que o processo caminhe de uma forma, caminhe muito bem, né? E para isso, ele pode submeter a alguns órgãos do Superior Tribunal de Justiça questões de ordem. 5. Submeter à Corte Especial, à seção, à turma, nos processos da competência respectiva, medidas cautelares ou tutelas provisórias necessárias à proteção de direito suscetível de grave dano, de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa. O que é mais importante nesse inciso 5º aqui? Medidas cautelares ou tutelas provisórias. Então, cabe ao relator submeter aos órgãos do STJ medidas cautelares ou tutelas provisórias. Inciso 6º, determinar em caso de urgência as medidas ou tutelas do inciso anterior, ad referendum, da Corte Especial, seção ou turma. Então, vimos aqui tanto medidas cautelares como tutelas provisórias, temos também a determinação das medidas ou tutelas citadas no inciso 5º em casos de urgência. 7º, decidir o agravo interposto de decisão que inadmitir recurso especial, cabe a esse relator. 8º, requisitar os autos originais quando ele entender ser necessário para a situação. 9º, apreciar e homologar pedidos de desistência, de autocomposição das partes e de habilitação em razão de falecimento de qualquer das partes, ainda que o feito se ache em pauta ou em mesa para julgamento. 10. Pedir dia para julgamento dos feitos que lhe couberem por distribuição ou passá-los ao revisor com o relatório, se for o caso. Determinados feitos deverão ser passados para os revisores para que sejam analisados. Em regra, cabe ao relator, então, uma vez que recebe um feito, determinar o dia para que ocorra o julgamento, certo? 11. Julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto, cabe a esse relator também. 12. Propor à sessão ou à turma
seja o processo submetido à corte especial ou à sessão, conforme o caso, né? Então, cabe ao relator propor tanto a sessão que ele faz parte ou a turma que determinado processo seja submetido à corte especial ou sessão, determinando, então, a importância daquele feito. 13. Decidir o pedido de carta de sentença e assiná-la. 14. Apresentar em mesa para julgamento os feitos que independem de pauta. Nós trabalharemos isso em nossas aulas, que existem determinados feitos que independem de pauta. 15. Redigir o acórdão quando seu voto for vencedor no julgamento. Né? Então, veja, o relator que recebe um feito, ele analisa aquele feito e tem o seu ponto de vista, o seu parecer. Esse parecer ele é levado para uma decisão, que é uma decisão colegiada. Muitas vezes essa decisão não é aceita. Quando é aceita, quem é capaz, quem vai redigir esse acórdão é o próprio relator. 16. Determinar a autuação do agravo como recurso especial. 17. Determinar o arquivamento de inquérito ou peças informativas quando o requerer o Ministério Público ou submeter o requerimento à decisão do órgão competente do tribunal. Uma vez distribuídos os autos, nós temos aqui no inciso 18 o que acontecerá. Então veja, a linha A, distribuídos os autos, não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado, especificamente, todos os fundamentos da decisão recorrida. Então, uma vez que ele recebe o auto, é distribuído esse auto, ele pode não conhecer do recurso ou considerar o pedido inadmissível. B. Ele pode negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário à tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, súmula do STF, STJ ou até mesmo jurisprudência dominante acerca do tema. Então ele pode, vamos recapitular, não conhecer o recurso ou o pedido ser inadmissível, negar provimento do recurso ou considerá-lo pedido contrário a determinadas teses. Ele pode dar provimento ao recurso se o acórdão recorrido for contrário à tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do STF ou STJ, ou ainda a jurisprudência dominante. Então, ele pode dar provimento se o acórdão que recorreu é contrário a julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, ou também a todos esses entendimentos que nós observamos aqui, STF, STJ, jurisprudência. 19. Decidir o mandado de segurança quando for inadmissível, prejudicado ou quando se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento também firmado incidente de assunção de competência, súmula do STJ, STF ou jurisprudência acerca do tema. Então, tanto decidir o mandado de segurança, decidir o habeas corpus quando for inadmissível, também prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou repercussão geral, a entendimento firmado, incidente de assunção de competência, súmula do STJ, STF ou jurisprudência dominante acerca do tema. 21. Decidir o agravo de instrumento. 22. Decidir o conflito de competência. Então, olha só, vimos decidir mandado de segurança, decidir habeas corpus, decidir agravo de instrumento, decidir conflito de competência. O final aqui é o mesmo do mandado de segurança e do habeas corpus. Tá? 23. Remeter o processo ao STF após juízo positivo de admissibilidade, quando entender versar o recurso especial sobre matéria constitucional, dando vista ao recorrente pelo prazo de 15 dias para que demonstre a existência de repercussão geral e manifeste-se sobre a questão constitucional, bem como vista a parte adversa, por igual prazo, apresentar contra-razões. 24. Determinar a devolução ao tribunal de origem dos recursos especiais fundados em controvérsia idêntica àquela já submetida ao rito de julgamento de casos repetitivos. 25. Julgar recurso fundado em nulidade da decisão recorrida por vício de procedimento. 26. Executar e fazer cumprir os despachos, as decisões monocráticas,
as ordens e os acórdãos transitados em julgado, nas ações penais, inquéritos e demais procedimentos penais originários de sua relatoria, bem como determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução de processos, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais previstos no artigo 21A deste regimento a outros tribunais e a juízes de primeiro grau de jurisdição, ficando as decisões proferidas sujeitas a posterior controle do relator, seja de ofício ou mediante provocação do interessado, no prazo de 5 dias da ciência do ato. Bom, esse artigo número 33 é muito extenso, são muitas competências do relator. Veja, o importante aqui é você sempre grifar palavras-chave, porque essas palavras-chave, na hora da prova, vão fazer com que você relembre. Então, tudo que tiver palavra-chave e prazo são aquilo que você precisa mais gravar, tá? As provas não costumam cobrar muito competência, mas é importante que você saiba para sair na frente, tá bom? Me siga nas redes sociais, porque sempre publico dicas, materiais gratuitos para vocês. Um grande abraço.